Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Precipício do Desconhecido. Azumi, Amano e Ishida são 3 homens que se hospedaram no resort por seu amor pelas montanhas. Os 3 se apresentaram contando detalhes particulares sobre o hobby em comum, e foi então que eles chegaram num assunto bem assustador: os perigos que se escondiam nesses relevos quase que inóspitos. Quando Azumi estava prestes a contar o que ele tinha ouvido falar sobre um estranho acidente que aconteceu num outro dia naquele monte onde eles estavam, o gerente do resort, que tinha ouvido a conversa, se aproximou, já confirmando o que Azumi não conseguiu dizer, e lhes contou que a vítima tinha sido uma alpinista de 50 anos que estava sozinha. Apesar desse fato, ele achava que nada de ruim fosse acontecer com ela, porque ela parecia ser uma alpinista bem experiente. Mas quando ela saiu pela manhã dizendo que logo voltaria, essa foi a última vez que ele ou qualquer outra pessoa a viu. Mesmo sendo um dia ensolarado e cheio de pessoas nas montanhas, ninguém tinha tido notícias de alguém que pudesse ter sofrido algum tipo de acidente. E foi só então, na manhã seguinte, quando uma equipe de resgate sobrevoava o local, que eles a encontraram já sem vida no fundo de um dos vales. O que deixava tudo ainda mais estranho é que o local de sua queda ficava num ponto onde só era possível ser alcançado se ela caminhasse alguns metros para fora da trilha. E por esse motivo, as autoridades acreditaram que isso se tratava de uma pessoa que tinha decidido tirar a própria vida. No entanto, o gerente estava cético quanto a essa conclusão, porque além de esse não parecer ser o caso, a família da vítima tinha dito que ela não tinha nenhum motivo oculto para fazer isso. Amano deduziu que talvez ela tivesse se desorientado por conta de algum cansaço súbito ou sido empurrada para a morte por uma rajada de vento sobre a serra onde ela estava. Mas Azumi não acreditava nessa hipótese porque eles mesmos tinham passado pelo local e não havia nenhuma presença de rajadas desse nível. As teorias sobre a morte misteriosa da alpinista continuaram por um tempo e eles chegaram até mesmo a cogitar ela ter sido empurrada por alguém. Mas a conversa, que já era um tanto mórbida, ficou ainda mais estranha quando Ishida disse que esse assunto tinha o feito lembrar de uma certa experiência bizarra nas montanhas. Há cerca de 5 anos, Ishida tinha saído de sua cabana em direção a um monte com outras pessoas. A serra estava completamente lotada e todos seguiam com a mesma dificuldade numa única fila. Mas de repente, numa questão de segundos, quando aqueles que estavam à frente cruzaram uma trilha, Ishida se viu sozinho. Ishida perguntou para eles se eles já tinham passado por alguma experiência desse tipo, onde num piscar de olhos se separavam do outros alpinistas como se tivessem sido carregados pelo vento para algum outro canto. Apesar de não ter entendido o que aconteceu, ele aproveitou a brisa e pensou contente sobre os afazeres do resto do dia. Mas essa tranquilidade se encerrou quando mais na frente na trilha apareceu a silhueta do que parecia ser uma pessoa se aproximando em sua direção. Ishida se atentou para olhá-lo bem, mas o único detalhe que lhe veio à mente era o quanto essa pessoa era extremamente magra. Quando os passos do sujeito misterioso lhe trouxeram mais para perto, ele viu que ele estava sorrindo, o que indicava que ele provavelmente não teria nenhum problema por estar sozinho. Ishida se deixou levar por isso e ficou feliz por ter encontrado um alpinista que amava tanto as montanhas quanto ele. Mas assim que seus olhos já não tinham mais dificuldade alguma para vê-lo melhor, seu corpo inteiro se arrepiou e ele percebeu que aquilo não era um sorriso, e sim uma expressão de ódio que ele nunca antes tinha visto no rosto de alguém.
A figura continuou se aproximando e a sensação de segurança que Ishida sentiu tinha sido levada para longe, pois ele também notou que o ritmo dos passos dele não combinava com a velocidade que ele avançava, como se ele estivesse deslizando pela montanha para chegar mais rápido para perto dele. O ser que ele já nem sabia mais se era uma pessoa chegou perto o suficiente para tocá-lo, mas Ishida não deu sorte para o azar e correu na direção oposta, onde continuou sendo perseguido. O rosto embebido de fúria se aproximava cada vez mais e Ishida podia sentir que ele não era daquele mundo. Seus gritos preenchiam os vales e, para acompanhá-los, a coisa atrás dele começou a soltar um vento gelado de sua boca. Ishida conseguiu cruzar parte da montanha por onde tinha passado e, nesse momento, por muito pouco, a mão daquele ser quase o tocou. Mas o medo do que poderia acontecer caso ele fosse alcançado o fez tomar um impulso súbito que o levou direto no chão. No entanto, quando olhou para trás, viu que estava novamente sozinho. Ishida disse aos outros que não sabia o que ele era, mas que ele sentiu que aquele ar gelado que saía de sua boca era o suspiro da morte. Antes de ter chegado ali, ele reviveu tudo o que aconteceu quando teve que passar de novo pela mesma serra, o que o fez pensar que a alpinista deve ter se deparado com a mesma criatura, e por não ter tido a mesma sorte, eles agora estavam especulando sobre a morte dela. A história macabra de Ishida abriu as portas para uma atmosfera propícia para relatos como aqueles. Amano disse que também tinha passado por algo bizarro. Tudo aconteceu há alguns anos, quando ele estava escalando os Alpes do Norte para tirar foto das estrelas que eram um de seus hobbies. O começo da subida tinha sido tranquilo, mas não demorou para ele encontrar alguns obstáculos, como a neve extremamente densa que fez com que ele ficasse exausto rapidamente. Por conta disso, Amano montou sua barraca em uma depressão e esperou a noite chegar. O céu limpo estava tão perfeito quanto ele esperava e as fotos tiradas tinham valido a pena todo o esforço para chegar até ali. Ele ficou imerso se entretendo por horas e por volta da meia-noite, após ter saciado sua vontade, Amano decidiu recolher seu equipamento para entrar na barraca e dormir. Mas assim que ele fechou os olhos, um barulho vindo do lado de fora lhe chamou a atenção. Alguém estava se aproximando. Muitas coisas passaram na cabeça dele, mas nenhuma delas explicava por que um alpinista caminharia na montanha no meio da noite. O que quer que estivesse do lado de fora estava tocando na barraca. Amano estava quieto para não ser notado, mas era impossível se manter calmo no que aconteceu em seguida. As mãos do ser do lado de fora se projetaram na barraca com força, indo em sua direção para tocá-lo. Amano gritou de muito medo, mas quando ele voltou seus olhos para a parte de baixo da barraca que também se mexia, ele viu um rosto pressionando o tecido. Em momento algum, Amano desviou o olhar porque o medo o tinha paralisado, mas as coisas só se intensificaram porque ele pôde ver perfeitamente que aquilo estava sorrindo de maneira assustadora. A barraca inteira se mexia, estampando o rosto e as mãos de quem estava do lado de fora. Mas o único barulho naquela montanha vinha apenas de Amano, que só podia gritar. E como se as coisas não pudessem piorar, parte da cabana atrás dele também começou a se mexer, como se tivesse mais de uma pessoa fazendo aquilo com ele. O desespero enfim despertou seus músculos e ele apanhou uma lanterna rapidamente e mirou na face sorridente, que após ser iluminada, desapareceu, deixando a barraca como ela sempre deveria estar. O silêncio lá fora era absoluto, mas ainda assim, Amano temia que a qualquer momento tudo fosse acontecer novamente.
Na manhã seguinte, ele desmontou a barraca o mais rápido que pôde, e nem mesmo a neve, que antes foi uma pedra no sapato, conseguiu impedi-lo de sair dali quase que rolando. Depois de ter ouvido a história de Ishida, ele agora tinha parado para pensar que o rosto pressionado contra a sua barraca parecia lembrar o mesmo rosto do homem que Ishida tinha visto nas montanhas, com a única diferença de que ele tinha sido atacado por duas figuras. Azumi pensou um pouco e chegou à conclusão de que tudo se encaixava. A alpinista que faleceu não conseguiu se salvar como Ishida porque ela foi cercada por ambos os lados, o que explicava o porquê ela tinha saído para fora da trilha, mesmo sendo um alpinista experiente. As deduções daquela conversa no começo pareciam ser apenas teorias, mas as coisas tinham chegado num nível que era possível que aquela fosse a resposta desse mistério. Todos se entreolharam com medo e decidiram mudar de assunto antes que aquela conversa abrisse mais uma brecha para algo macabro que tinha acontecido com algum deles nas montanhas. Fim. Precipício do Desconhecido é um conto que faz parte do mangá Montanha dos Deuses, de autoria de Junpei Azumi, um escritor de terror e também um alpinista que, assim como os personagens dessa história, já passou por algumas experiências assustadoras nas montanhas. Junpei sempre teve o sonho de fazer o seu próprio mangá, mas por não ser um desenhista profissional, ele decidiu que suas histórias deveriam ganhar vida nas mãos de algumas pessoas que já estavam no ramo, e esse foi o caso de Junji Ito. Ito aceitou participar do projeto e essa não foi a primeira vez que ele adaptou o trabalho de uma outra pessoa. Frankenstein é um grande exemplo e seu traço deixa claro o quanto ele consegue deixar fixa a sua marca, mesmo quando a história não é sua. E particularmente, acho que foi seu estilo que deu vida para esse conto não tão singular. A história é como aquele tipo de experiência sobrenatural que seria contada por alguém mais velho ao redor de uma fogueira. O que me faz lembrar do mangá Mimi no Kaidan, de Ito, que basicamente tem a mesma essência. Precipício do Desconhecido me chama a atenção num ponto. A probabilidade de coisas assustadoras acontecerem, mesmo quando você sente que já tem tudo sob controle. O que, pra mim, a história consegue mostrar muito bem essa sensação de impotência e medo quando somos pegos desprevenidos naquilo que sentimos segurança por estarmos acostumados somente com a tranquilidade. A escolha da ambientação não poderia ser melhor, pois ainda que não exista de fato alguma coisa sobrenatural te perseguindo, a mente do ser humano tem a capacidade de dar vida para aquilo que não existe. Pequenos barulhos se tornam passos e o vento pode se tornar uma voz monstruosa no escuro, porque esse é o poder do isolamento. Ainda mais em lugares como esses, onde já ouvimos falar sobre diversos acontecimentos bizarros ao longo do tempo. Há muitas outras histórias de terror envolvendo lugares inóspitos onde coisas misteriosas e bizarras acontecem, e o próprio Ito já fez algumas delas. Como dito, Montanha dos Deuses é um mangá que reúne alguns contos assustadores sobre o mesmo tema, o que nos dá a oportunidade de fazermos vídeos sobre outros contos do autor. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.